Olá, Fátima, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Bom, vamos começar já com o número de verificação. Então anote, por favor, aí o número 72, ok? Eu vi que você enviou corretamente a sequência numérica do exercício E2. Muito bem. Então, não houve problemas. Estou com o seu arquivo aberto aqui e a primeira coisa que eu vejo é que você fez uma formatação visual dos elementos aqui no seu modo passo 1. Nós pedimos que isso fosse feito no passo 4, mas não tem problema, né? Isso é um detalhe. Você pode colorir as linhas do seu projeto da maneira que você quiser. Começando as verificações, eu vou passar aqui para o segundo modo, onde você também alterou as cores, mas o que eu estou interessado aqui é em ver esse elemento estrutura org. É um campo novo que nós estamos começando a ver agora, que é um campo Outline Code. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vir em Customize Fields e ver que você usou o Outline Code 10, que deveria ter renomeado para estrutura org, certo? O que você colocou aqui é um título, e título ele é característica da tabela, dessa tabela. Quando você renomeia, esse aqui será o nome padrão do elemento em todas as tabelas, em todo o seu projeto. Bom, ok. Selecionar aqui, vir em Lookup e vamos ver como você fez. Bom, a estrutura org ele é um elemento único que vai substituir esse é o número 1, 2 e 3, né? O nível org 1, 2 e 3. Então a forma como você deve fazer seria similar a ter os 3 campos. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vem aqui na máscara, vou editar e você já colocou caracteres de qualquer tamanho, escolheu o separador. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Em vez de repetir presidência aqui, esse elemento ele cria uma estrutura. Então o que eu vou fazer? F2 aqui, eu vou tirar essa parte, presidência. O que eu vou fazer? Nesse campo, como eu estava acabando de dizer, ele cria uma estrutura, então eu vou identar. Repare então que diretoria de planejamento e controle fica dentro de presidência. Como dá a entender aqui, ela ser o segundo nível organizacional, ou ela estar no segundo nível organizacional. Então eu tenho presidência no primeiro, e dentro de presidência, diretoria de planejamento e controle. Como tinha também diretoria TI dentro de presidência. Inseri uma nova aqui. Dentro de diretoria de planejamento e controle, eu tinha o departamento documentação. Ok? Vou fazer aqui, botar dentro. E então você criaria a estrutura org, esse outline code, com os mesmos elementos que você criou no texto 28, 29 e 30. E ver que o campo outline, nesse caso, poderia substituir perfeitamente esses 3 campos. Dentro de TI, também tem o departamento de documentação. Eu vou criar o departamento 2 aqui e o departamento 3. Outra coisa interessante de se verificar aqui nessa janela são essas duas opções, das quais você deve inverter o valor. Você deve desmarcar essa opção de permitir que itens adicionais sejam inseridos e marcar a opção que escolhe somente, onde permite que você escolha somente níveis sem subordinados. Explicando, quando nós criamos esse outline code e a pessoa depois vai selecionar valores que nós pré-definimos, nós evitamos assim erro de digitação.
Repare que no nível 3, aqui, se em vez de documentação com C cedilha você colocar documentação sem com C cedilha, seriam dois valores diferentes e na hora de agrupar isso, o project agruparia em dois lugares diferentes. Isso poderia passar despercebido e você pegaria um total de qualquer coisa, seja dinheiro, duração, recurso, você pegaria um total errado. Ok? Então, quando nós deixamos isso aqui desmarcado, caso eu escreva alguma coisa que não está dentro dessa estrutura, ele não permite que isso seja inserido automaticamente. Bom, o de baixo marcado, ele permite que eu escolha somente elementos que não têm níveis subordinados. No caso, esses que eu selecionei. Dessa forma, eu posso selecionar somente níveis organizacionais de terceira ordem e, ao selecioná-los, eu carrego na minha seleção os níveis superiores. Então, eu vou fechar aqui. Ok. O que eu quis dizer com isso? Ao escolher aqui Departamento de Documentação, eu também escolhi Presidência e Diretoria de Planejamento e Controle. Então, eu posso escolher somente níveis de terceira ordem. Se eu escolhesse de segundo, e fosse possível, eu não teria nível org 3. Eu teria somente nível org 1 e 2, diferente dos campos 28, 29 e 30, e o que eu não quero fazer. Eu quero justamente mostrar que essa estrutura org serve identicamente aos três campos e os benefícios a mais. Bom, eu vou pegar isso aqui, arrastar para baixo. Deixa eu dar uma olhada, isso aqui é marco, legal, é marco. Eu acho que eu tive que corrigir isso no seu exercício anterior. Você não tinha colocado nível org nem responsável para alguns produtos. Legal. Aqui você colocou para todas as atividades e para os produtos, só não colocou para os marcos. Muito bem. Departamento de Planejamento e Controle, Diretoria e Departamento. Tem um departamento aqui também. Bom, eu vou criar assim, só para termos elementos para mostrar no grupo. Vou fazer assim e deletar esses. Deleto aqui. Pronto. A formatação até ajudou, né, para saber o que é marco e o que não é. Eu posso fazer isso, depois deletar tudo que é laranja. Estou fazendo aqui aleatoriamente. Aqui. Pronto. Tá quase. Pronto. Esse aqui tem que deletar esse pessoal aqui também. Bem, e assim eu fiz a classificação organizacional da sua EAP mais atividades, segundo usando uma estrutura de outline code. Vou mostrar aqui que eu posso agora tirar esse título sem que o nome mude, porque eu renomeei o campo. E quando eu renomeio o campo, esse será o nome padrão que aparecerá em todas as tabelas caso eu não tenha título. Ok? Bom, modo seguinte, passo 3. Vamos dar uma olhada aqui no seu, cadê? View, filtro, mais filtro, edito. Você tem um passo 3, devia ter outro grupo, outro filtro aqui. Não, filtro tem esse mesmo, eu vi na última aula inclusive. Tá ok. Grupo é que nós temos um novo aqui. Passo 3. Esse aqui deve ser da última aula. Nível 1, 2 e 3. E nós deveríamos ter outro. Deveríamos ter um que diz que estrutura. Opa! Aqui é outro. Estrutura org
é o que manda na classificação. Posso escolher uma cor aqui, azul, e pedir para salvar e pedir para aplicar. Então, aquele único campo ele também serve para agrupar e ele mesmo carrega a estrutura na hora de fazer esse agrupamento. Ok? Você vê que ele fica bastante organizado. Ok? Esse foi então o Outline Code. Anote aí o número 88. Bem, nós temos nesse exercício o primeiro modo composto do nosso curso, né? É o passo 4, que eu vou escolher aqui, passo 4, atividades. E passo 4, atividade DR, também é composto. Então são os primeiros dois modos compostos do nosso curso. Esse modo, ele usa o modo E4, o passo 4, atividade asterisco, como elemento da parte de cima, e esse modo tem uma tabela grande. Então, aqui em More Tables, eu vou pegar essa passo 4, editar para dar uma olhada nos elementos que você inseriu. Bom, está aparecendo no menu, e você tem aqui ID Indicators, o ID único, ID de novo, vou deletar, WBS, texto 27, predecessores, name, tem que ter um flag 16 em algum lugar. Onde está o seu flag 16? Pacote de trabalho, você renomeou, porque o texto 27 você não renomeou, né? Você botou só o título. Bom, mas tem ali embaixo pacote de trabalho, tem que ter sucessor, tá aqui, tipo, type, for driving, tá aqui, milestone summary, você colocou aqui em cima, tá ótimo, ok? O que eu vou fazer então? Vou dar uma olhada agora aqui nos seus modos, porque o passo 4 asterisco, eu vou editar e desmarcar o show em menu dele, ok? Quando tem asterisco do lado do nosso curso, significa que ele não aparece no menu. Por quê? Nós nunca escolhemos o passo 4 asterisco sozinho. Nós só o utilizamos na parte de cima de um modo composto. Então, eu vou desmarcar para ele não aparecer aqui. Tá vendo? E agora, vou escolher o seu passo 4 atividade. Bom, como eu disse, né? Ele é o modo composto. Na parte de cima, o passo 4. Asterisco, embaixo, Task Name Form, onde você escolheu aqui corretamente o campo Notes para ser apresentado. Dessa forma, eu passando aqui entre os elementos da sua EAP mais atividade, eu posso ver o dicionário dessa sua EAP mais atividade. Você foi copiando e colando, só mudando a descrição na maioria das vezes, mas sabe, né, uma série de informações que nós deveríamos ter nessa EAP mais atividade. Bom, dito isso, não temos mais muito o que falar do Task Name Form, então eu vou tirar ele da parte de baixo. Agora sim, nesse modo nós pedimos que você fizesse a formatação visual. Isso você veio aqui em Textiles e pediu que todos os milestones ficassem laranja. Nós pedimos um azul, e agora com 2010 está muito colorido, né? Mas era um azul diferente. Não, isso era até o último curso. Agora em 2010 nós pedimos laranja mesmo. Bom, como eu não gosto muito de laranja, eu, Gabriel, vou mudar para verde, tá? Para nós vermos que isso muda tudo automaticamente. Cadê? Não critical e não critical tasks, eu vou colocar um azul mais escuro também, porque eu não gosto de azul claro. Então, não critical e critical, eu vou passar para o azul mais escuro. E a gente vai ver que tudo muda para ficar nessa nova formatação que eu escolhi. Se eu passar aqui para o passo 1,
você repara que continua na sua cor que você escolheu. Então a formatação de cor do texto, mesmo que automática, feita no Textiles, ela é característica do modo. Inclusive, não é da tabela, é do modo mesmo. Se eu usar a mesma tabela que eu usei aqui em outro modo, como é o caso aqui, se bem que é um grupo, né? Mas se eu usar a tabela para criar outro modo, essa formatação não vai. É a formatação visual do grupo. Bem, vamos falar então dos elementos dessa sua tabela. Os 4 primeiros, tirando o indicators que nós já falamos, os 4 primeiros campos, ID, ID único, que é o Unique ID, o código de atividade e o código EAP, eles funcionam para identificar o elemento dessa sua EAP mais atividade. Bom, o ID, nós já falamos, né, a sequência crescente de incremento 1 no seu projeto, serve basicamente para dizer em qual linha você está, né? Da 10ª, da 20ª e assim por diante. O ID único é parecido, mas ele grava a ordem de criação da linha. Então eu sei que início da produção, esse marco que você criou aqui, foi a linha de número 130, a 130ª linha que você criou no projeto. Além disso, esse elemento, como o nome diz, é único. Ele nunca mais se repetirá. Então, se eu criar aqui uma linha, ela foi a de número 136. Se eu criar outra, 137. E esses números aqui nunca mais se repetirão. Caso eu delete e escreva aqui linha de novo, já é a 138. Okay? Se eu mudá-la de lugar, esse número vai junto e assim por diante. Código da atividade é o texto, é o texto 27 que você renomeou. Ele está aqui para mostrar que você pode separar um campo do tipo texto, um campo personalizável, para servir de identificação. Um campo que não tem a formatação pré-definida, ele não é a ordem crescente, ele não é o ID único de ordem de criação da linha, ele não tem uma estrutura pré-definida, ele é um campo livre no qual você pode criar um código, talvez seja um código interno da sua empresa, para identificar aqui os elementos da sua EAP. Então, digamos que procedimentos operacionais, que está dentro de documentação. Digamos que você queira um prefixo para o projeto, xxx, doc, PO 01. E o de baixo, 02, 03, 04, aqui no Excel, né? Mas 02, 03, 04 e assim por diante. E o de baixo, não. Isso aqui é xxx, está dentro de documentação também. Então, doc, manual de operação e ferramenta. Manual de operação e ferramenta. 001. 01, pronto. E assim por diante. Ou então, não. Você queira escrever, você queira fazer uma classificação de importância. Então, você coloca um código qualquer numérico, mas é importante pra caramba, é médio ou não é importante. E coisas dessa forma. Opa, deletei. Eu queria fazer isso e deletar assim. Sobre o WS, já falamos. Bem, predecessores e sucessores, eu vou deixar para falar daqui a pouco. Eu vou falar primeiro das atividades, quer dizer, vou dar uma olhada em como você fez aqui a criação das atividades. Então, outline, diminuir todo mundo, nós temos o projeto XXX, administração. E nós temos aqui pacote de planejamento. Tá, okay. Produção com os seus produtos, todos eles com marcos. Legal. Aqui, testes e revisões da ferramenta também ficou como pacote de planejamento, certo? Que é um elemento que deveria ser criado em atividades, mas que você não quebrou ainda, ou não pretende quebrar. Você sabe que aqui vai ter trabalho, só que não configurou como uma atividade. Bom, interface, várias.
atividades, várias, relatórios também, bem cheia a sua EAP, né? Bom, legal, operação, TI, né? Só tem desenvolver a tela, que é o pesado, digamos assim, do trabalho. Bom, continuando na sua tabela, nós temos pacote de trabalho e marcos, dois elementos, dois campos que nos trazem informação, né? No caso aqui, pacote de trabalho é o flag 16, que eu vou clicar aqui, ó. Texto, vou renomear, já renomeou, pacote de trabalho. Então, porque... foi o texto 27 que você não renomeou. Texto, renomear. Código da atividade. Código da atividade. Ok. E aqui eu tiro. Que isso? Esse campo, esse modo não era para ser um modo do tipo Gantt, né? Eu criei isso sem querer, Ctrl Z. Ele já era? Passo 4. Ele já era um modo do tipo Gantt. Vamos vir aqui, ó. More views. 4. Não, asterisco. Edito. Ele está com o screen Gantt chart. Você deveria criá-lo com o screen task sheet. Ok? O que você deveria fazer agora seria criar um outro modo, porque nós não conseguimos mudar a screen depois que nós criamos o modo. Então você deveria criar outro para substituir nos modos compostos esse modo que é Gantt e não era para ser. Bom, mas no meu caso aqui, eu só vou esconder e fingir que não apareceu. Tiro aqui. Então você tem um flag, né, um campo personalizável onde você só coloca sim ou não, onde você diz aqui o que é ou não é pacote de trabalho. Então vamos dar uma olhada, não é. Esse aqui é pacote de trabalho. Opa, tá aqui, é pacote de trabalho. Esse aqui é pacote de trabalho. Esse aqui é, legal, Então parece que você pegou o conceito do que é ou não pacote de trabalho, só teve um deslize ali em cima, nesse aqui, né, que você tinha dito que não era, e na verdade é pacote de trabalho. Nós poderíamos agora, por exemplo, fazer um filtro, você vai pegar aqui, mais filtro, criar um novo, e falar que eu quero pacote de trabalho igual assim. Sim, não, né? Yes. Pacote de trabalho igual assim, pacote. Pacotes. Por quê? Rapidinho numa reunião, eu quero lembrar quais são os pacotes de trabalho para perguntar aos responsáveis de cada uma delas o que de importante aconteceu na última semana, por exemplo, digamos assim. Então, rapidinho eu fiz um filtro, salvei, apliquei, não apliquei, pacote, e eu tô olhando aqui, tem um monte de coisa que é pacote de trabalho. Ó, transferir não pode ser pacote de trabalho, né? É atividade. Então, eu tiro. Esse daqui poderiam, né? Porque para planejamento, mas eu vou aplicar de novo o pacote, ele vai sumir. Então, rapidinho eu criei isso e fui perguntando como é que está o procedimento operacional, como é que está o manual, como é que está a interface, e esses daqui que estão no final, eles já começaram? Não começaram. Então, sem precisar ver marco, hora e tal, datas, eu fiz o filtro rapidinho, peguei só quero pacote de trabalho e fiz isso. O Project tem essa flexibilidade, né? De uma forma rápida você consegue reestruturar ou reapresentar informações diferentes, né? Deixar sem filtro. Marcos é um campo, ele mostra o que é ou não é marco
e ainda nos permite transformar uma coisa noutra, uma atividade num marco e vice-versa, um marco numa atividade. Diferente de produto, né? Onde nós só vemos o que é ou não produto. Eu não posso escolher mudar isso para produto. Eu só poderia fazê-lo se eu identasse. Opa, fiz besteira. Alt Shift, seta para a direita, eu transformei essa linha em produto. Se eu tirar isso daqui, pronto, não é mais produto. Bom, nós temos responsável, nós temos tipo da tarefa, né? Isso é duração fixa, unidade fixa ou trabalho fixo. Um dos elementos dessa equação deve ficar fixo, os outros dois variar, né? Trabalho é igual a duração vezes gente, vezes unidades. E nós temos dirigido ao esforço, que está todo não, deveria ter um sim, porque deveria ter um fixed work. E quando você escolhe fixed work, automaticamente dirigido ao esforço fica sim. Ok? Nós vamos falar mais disso corrigindo o seu exercício E4. Porque você colocará a duração das atividades, aí faz mais sentido falar sobre isso. Vamos falar então do sequenciamento que você fez nesse seu exercício aqui. Além de criar as atividades e documentá-las, nós pedimos que você fizesse a formatação do relacionamento entre elas. Então, você teve que criar predecessores e sucessores. Então, eu vou verificar se todas as suas atividades e todos os seus marcos possuem predecessores e sucessores. Vou fazer assim, com o autofiltro, vou pedir para mostrar todos os elementos da coluna predecessor que estão em branco. E aqui eu vejo que eu tenho somente produtos e o início do projeto. Muito bem, selecionar todo mundo. Para sucessores a mesma coisa, tudo que está em branco. Então eu tenho aqui, ó, já peguei que você não colocou o sucessor para o controle, não colocou para revisar a tela, nem para esses testes. Testes e revisões da ferramenta. Isso aqui deveria ser realizar testes, realizar ou fazer, tá? A atividade deve terminar com, é um verbo, né? Terminar não, começar. Então, já que eles não têm sucessor, e você deve dar uma olhada nesse elemento de ID 74, quanto ao nome, e é bom revisar o projeto, ver se passou outra coisa em branco. Bom, eu vou pegar o ID 112 e colocar aqui para esses que... Opa, fazendo besteira. É 112. 112. Pronto. Esse aqui eu vou ter que deletar. Se eu fizer de novo a mesma coisa, pronto. Vejo que somente o término do projeto não possui sucessor. Então eu vi que todas as suas atividades e marcos agora têm predecessor e sucessor. Falta verificar se nenhum dos seus produtos possui relacionamento. Então aqui eu vou pedir para mostrar tudo que é produto. E eu vejo que nenhum possui predecessor, nenhum possui sucessor. Legal. Tirar aqui o autofiltro. Pedimos também que você incluísse relacionamentos dos 4 tipos que existem. Término para início, término para término, início para início, início para término. Então, vamos ver, passando o olho rapidamente, dá para perceber que você não o fez. Então vamos revisar como isso poderia ser feito. Eu posso clicar 2 vezes na tarefa, e vir aqui Test Information, você tem predecessores, onde você vai ter uma lista de predecessores dessa atividade. E você tem aqui o tipo de relacionamento entre elas. Então, nesse momento, todas essas atividades aqui, de montar PR, elas começam quando liberação da equipe de documentação acontece, quando ela termina. Então todas elas acontecem ao mesmo tempo. Como isso é um marco, não vai fazer muito sentido mudar
aqui o tipo. Mas todas são assim? Não, aqui, por exemplo, 85 é de cima. Digamos que ministrar palestra tenha que começar junto. Então, start to start, com disponibilizar local e material, com 85. De forma que o início da 85 vai ditar o início da 86. Assim, o término da 85 vai ditar o término da 86. É sempre o predecessor que manda. Se o predecessor atrasar ou adiantar, ele traz consigo o sucessor de acordo com essa relação que você delimitou aqui. Por quê? Todas as atividades são criadas as soon as possible, o mais cedo possível, e elas vão tendo o seu início adiado de acordo com as configurações de cronograma que você faz no projeto, né, ao longo da vida do projeto, e o relacionamento entre as atividades é uma dessas configurações, ok? Bom, então você poderia fazer o vínculo assim, poderia fazer o que é comum, né, selecionar várias pessoas, vários elementos, e vir naquela corrente, isso aqui, criar, e aqui você cria em escada, né? Você criaria um depois do outro aqui, por exemplo, assim, você criou esse predecessor desse, que é predecessor desse, que é desse, que é desse, que é desse, tá? Vou dar Ctrl Z. Você pode ainda escrever, então eu tenho aqui ID 55 SS, então é predecessor 55 start. Start. Poderia falar SF, poderia ser FF e poderia ser FS, só que não precisa. A não ser que escrevendo aqui eu queira colocar mais um, colocar um retardo. Então ela vai começar, essa atividade aqui vai começar quando a 55 terminar, que é um marco, mais um dia. Um dia depois da 55 terminar. Poderia ser, menos? Poderia ser um dia menos, um dia antes. O fim da predecessora ainda é o que manda o início dela. Só que manda com um adiantamento no caso. Ok? No caso aqui embaixo, onde é uma atividade que é a predecessora da outra, faz sentido eu dizer que esse lag ele pode ser percentual. Então, 20%. FS mais 20%. 20% do quê? Da duração da predecessora. Então, digamos que a predecessora ela dure 10 horas, 2 horas depois dela terminar, receber a avaliação vai começar, ok? Então assim, eu falei sobre predecessores, sucessores, o tipo de relação e tipo de lag entre elas. Falei sobre todos os elementos dessa tabela também, falei. Ótimo. Passar então para o próximo, que é o DR, que geralmente eu falo depois do passo 5, que é o de diagrama de rede, é o diagrama de rede. Desse modo, nós pedimos para você criar, eu posso clicar com o botão direito aqui e vir em Box Styles, ou então Format Box, Box Styles, Box Styles aqui, onde você criou um template, ou não. Deixa eu ver aqui, está todo mundo usando o mesmo template. More templates, importar. Nem sabia que tinha isso aqui. Não, nem daqui eu quero não. Aqui, eu abri o PDF do guia exercícios e no template você deveria ter, ó, insira os campos WS, Name, Type, Contact, Duration e Org. Tá? Aqui, ó, ele vem explicando atividade, passo 5. Tá bem legal o guia de exercícios.
Então, eu vou botar isso aqui para o canto, para não esquecer os campos que eu tenho que inserir. E aqui em More Templates eu vou criar um novo. Eu vou criar um padrão, onde eu vou precisar de, deixa eu ver, eu vou botar aqui name, cadê? Aqui, name, aqui WS, aqui type. Eu tenho duration já, né? Vou colocar a duração aqui em cima. Eu acho que no guia ele vem dizendo aonde ele quer cada coisa. Ou então não, vou trocar. Vou botar WS aqui. Ou WS antes. WS antes. Name aqui. Aqui. Type. Type. Aqui. Duration. Aqui. Contact. E eu vou vir aqui no layout e dizer que eu quero 4 linhas para colocar aqui embaixo o org, que é, como eu renomeei isso? A estrutura org? Estrutura org. Deixa eu ver. Isso ficou legal. Início do projeto, fixed units, um dia. Não, aqui em tipo eu pedi para mostrar um rótulo. Type. Aqui eu vou pedir para mostrar a duração. E aqui eu vou pedir para mostrar o responsável. E aqui a estrutura org. Não, estrutura org não precisa. Vai ficar assim. WS também não precisa. Ótimo. Ok. Close. E agora eu tenho um padrão. O que eu faço? Vou pegar para crítica e dizer que é o meu padrão. A não crítica também. E milestone aqui também. É o meu padrão. É tudo meu. Crítico. Padrão. Certo? Note aí, ó. Estou falando um pouco do número hoje. É o número 19. Bom, criamos o template. Ok? Se eu der um zoom aqui, você vai ver que ele está do jeito que nós queremos. Tá? O que você pode fazer é vir aqui no layout e botar tudo preto por enquanto. Box styles, cadê? Milestone, deixa tudo cinza. Cadê? Quarto cinza. Assim, cinza, crítico, tudo cinza, porque por enquanto não faz sentido ser crítico ou não. Então vou deixar tudo assim, que aí fica tudo da mesma cor, certo? Bom, se o projeto foi sequenciado de uma forma bem simples, então eu acho que não vai ter leapfrog, tá? Deixa eu andar um pouco por aqui. Aqui é o término do projeto. Olha, não tem ninguém perdido. Quem é essa galera aqui? Recebimento. Isso, porque eles não estão sequenciados. Início, treinar. Tem, início do treinamento. Já sei, peraí. Vou vir aqui e pedir para mostrar todo mundo. Show todo mundo, às vezes tem dá interferência. Não, continua o pessoal perdido aqui. Opa. Início de treinamento. Bom, vai entender. Project, né? Bom, mas esse é o seu diagrama de rede. Você vai encontrar em layout uma série de formatações visuais do seu projeto. Vale a pena pesquisar isso aqui, é interessante. Você tem em Box Styles todas as informações quanto às caixas, né? O estilo da caixa. Você pode formatar pontualmente aqui uma caixa dessa, em box, e aí você vai criar, por exemplo, vermelho, e só essa aqui vai ficar vermelha, tá certo?
uma formatação que se sobrepõe à formatação automática, formatação para todo mundo. E é isso. Voltando agora aqui para o DR, você tem um modo composto, onde embaixo tem um Relationship Diagram. Você pode então, passando aqui, ver todos os predecessores e sucessores do elemento que você selecionou em cima, inclusive com o tipo de relação. Então, e com lag também. Então aqui, eu sei que início dos relatórios é predecessor, é do tipo término para o início e tem uma antecipação de um dia. Ok? Dá para ver tudo isso aqui. Bem, sua verificação vai ficando por aqui. Vou pedir para você anotar o último número. Vai ser o 90. Tá aqui, ó. 90. E a gente fica por aqui. Abraço, até a próxima.